Oi, galera! Chegamos à metade do nosso projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da PF e hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa 25ª questão, né, do diagnóstico arquivístico. Você sabe o que é? O que faz com ele? Qual que é o objetivo? Pessoal, vamos dar uma lidinha aqui na questão e aí eu explico, contextualizo um pouquinho sobre o diagnóstico para você, tudo bem? O estudo da realidade arquivística brasileira constitui um diagnóstico maximalista. Você vai falar, professora, eu não sei nem o que é diagnóstico, quanto mais se é um diagnóstico maximalista. Calma que eu vou te explicar que você vai ver que é super tranquilo. Pessoal, a realidade, né, das instituições arquivísticas brasileiras, qual que é? É produzir e acumular documentos sem tratamento nenhum, né? Então, os setores de trabalho produzem, recebem os documentos, arquivam, produzem e arquivam. Até que chega um momento que não cabe mais nada em lugar nenhum. E aí o arquivista é chamado, né? E aí, resolve essa situação aí para mim. Pessoal, quando o arquivista chega numa instituição que ele encontra documentos que só foram produzidos ou recebidos e arquivados, né? Ele vai encontrar qual situação? Ele vai encontrar a situação da produção de uma massa documental acumulada, né? Os documentos foram sendo acumulados ao longo do tempo, né? Sem tratamento nenhum. E aí, para dar um jeito naquela situação, o arquivista tem que conhecer tanto a documentação quanto conhecer a instituição. Quando ele tem esses dados, né, quando ele tem um panorama da situação ali daquele conjunto documental, daquela massa documental acumulada, ele vai ter os elementos necessários, né, para fazer um prognóstico daquela situação. Então, ele chega lá, verifica, temos uma massa documental acumulada. Então, ele vai pegar informações de todo tipo. Quantidade de documentos, tipos documentais, espécie, forma, formato, gênero, funções da instituição ao longo do tempo, quais são as estruturas organizacionais aplicadas àquela instituição ao longo do tempo, qual setor que saiu, qual setor que entrou, qual que é o estado de conservação dessa documentação, ela sempre esteve aqui ou foi movida, né? Estava em um outro lugar e agora está nesse local aqui. Então, todas as informações referentes àquele conjunto documental, àquela massa documental acumulada, são informações necessárias para a gente realizar um diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele nada mais é do que conhecer a situação do conjunto documental. E aí poder, né, a partir dessa identificação da coleta dessas informações, poder dar um prognóstico, né, uma solução para aquele conflito ali de produção e acumulação de documentos. E aí, pessoal, a questão fala que o estudo da realidade arquivística brasileira, ela vai constituir um diagnóstico maximalista. O que é um diagnóstico maximalista? Já entendemos o que é um diagnóstico, agora vamos entender um pouquinho o que é um diagnóstico maximalista. Pessoal, a gente tem tanto o diagnóstico minimalista quanto o diagnóstico maximalista. O minimalista é esse diagnóstico que eu comentei aqui para você. O arquivista vai na instituição, faz ali um apanhado de informações em loco, né, para poder resolver o problema daquela instituição ali especificamente. Então, por exemplo, ele vai descobrir que uma quantidade de documentos ela pode ser eliminada, outra quantidade deve ser recolhida para guarda permanente, né? Vai poder elaborar um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, né, a partir dessas informações. Então, tá vendo que a gente está tendo soluções ali específicas para aquela instituição? São soluções a um nível mínimo, né? Por isso que a gente chama de um diagnóstico maximalista. Agora, quando a gente tem uma situação, né, de aplicabilidade geral, por exemplo, o estudo da realidade arquivística brasileira, né, que é o que a questão está trazendo para a gente aí, a gente vai ter um diagnóstico maximalista, porque olha quantos órgãos, instituições, né, esse diagnóstico vai atingir. Então, eu vou estudar todos os arquivos, né, do Brasil para poder tecer um diagnóstico da situação ali. Então, eu estou fazendo um diagnóstico no âmbito mais geral, por isso que eu tenho um diagnóstico maximalista e a gente tem uma questão super certinha ali. Então, resumindo, diagnóstico é uma análise situacional, certo? Eu posso ter o minimalista e o maximalista, a depender do nível de aprofundamento e do âmbito de atuação desse diagnóstico, tudo bem? Nossa questãozinha está certa, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o diagnóstico e até a nossa próxima questão. Tchau, tchau!